Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Não se esqueça, se você não se inscreveu, se inscreva, ative o sininho se quiser receber notificações. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Nós servimos um Deus maravilhoso, um Deus tremendo, um Deus que cuida e um Deus que perdoa seu povo. Vamos ver logo após a vinheta. De Josué começou uma nova fase para o povo de Israel, onde Deus levantava juízes para libertar o povo de Israel de seus inimigos. Mas detalhe, esses inimigos, eles só se levantavam contra Israel devido à rebeldia do povo de Israel, devido à idolatria do povo de Israel e devido à desobediência. O povo de Israel se afastava de Deus. Vamos ao tema de hoje? Um leão usado por Deus. Otiniel ou Otoniel. O nosso texto base está em Salmos, número 34, verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Que versículo maravilhoso! Saiba você que o Senhor está perto daqueles que o amam, daqueles que o temem, daqueles que têm um coração quebrantado, um coração voltado para Ele. E Otiniel ou Otoniel significa leão de Deus. Por isso que esse tema, um leão usado por Deus, veio muito a calhar com o nosso estudo. Otoniel, ele era da tribo de Judá. Ele era sobrinho de Caleb. É interessante que Caleb foi justamente com Josué lá para a terra de Canaã, enviado por Moisés para espionar. Tanto Josué como Caleb foram dois espias que trouxeram boas notícias daquela terra, que animaram o povo, mas em compensação, lembra daqueles 10 que só trouxeram notícias ruins? E Caleb, ele foi tio de Otoniel. Otoniel, então, foi o primeiro juiz em Israel. E nós vamos começar com uma série sobre os juízes de Israel. É interessante você entender que nos dias de Josué, o povo de Israel fez uma aliança com Deus. Vamos ver se você se lembra. Josué, capítulo 24, verso 15 a 17. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa foi a proposta, isto foi o que Josué falou para o povo de Israel. Então responde o povo e diz: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Olha o testemunho do povo de Israel de quem é Deus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus todo-poderoso, o Deus que livra, o Deus que salva, o Deus que opera milagres e opera maravilhas, e é o mesmo Deus. A Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo Deus. Basta nós estarmos confiando, basta nós estarmos com os nossos corações voltados, porque Ele é o mesmo Deus. E aí nós vemos que Otoniel, ele era um homem muito corajoso. O povo fez o propósito com Deus. E certa vez, Caleb, ele ofereceu a mão da filha dele, Axa, para quem lhe desse a cidade de Debir, ou Kiriat-Sefer, né? Axa, ela tem um significado muito bonito, significa adornada. Vamos ver Josué 15:16? E disse Caleb: quem ferir a Kiriat-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Otoniel, ele não ficou olhando para a força do inimigo, para aqueles que estavam habitando lá em Debir, não. Ao contrário, ele sabia que tinha uma recompensa. E é interessante que nós precisamos
podemos aprender com Otoniel, nós podemos aprender com esse personagem bíblico, não podemos ficar olhando a luta, a dificuldade, mas nós temos que olhar a recompensa e olha o que Deus tem prometido para aqueles que vencerem. Nós temos que estar com os nossos olhares fixos no Senhor, crendo que a vitória é nossa, crendo que a vitória é tua, porque aquele que prometeu é fiel. Creia, porque Ele é fiel. E ainda Jesus fala, tudo é possível ao que crê. E tem a pergunta, você pode crer? Tudo é possível. E Otoniel, então, ele conquistou a cidade e ele deu ao tio dele Caleb. Josué 15:17. Tomou, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Áquisa por mulher. Caleb deu Áquisa por mulher a Otoniel. Quando Deus mandou o povo de Israel morar lá em Canaã, Deus, ele não falou assim, vocês vão ficar fazendo do jeito que vocês querem, porque a terra é tua, somente desfrutam. Não, ao contrário, Deus, ele é tão lindo, Deus, ele dá diretrizes. E quando Deus dá diretrizes para ele, Deus mostra, olha, o porquê que eu quero que vocês me obedeçam. Deuteronômio 7:3. Lembre sempre, Deus trabalha a seu favor. Deus não te deixou só. Deus não te abandonou. Deus está trabalhando a teu favor, ainda que você não esteja vendo. Quando Deus fala para o povo de Israel o porquê que eles não podiam se misturar com aquele povo, Deus já falou a razão. Deus fala que aquele povo iria pecar. Então, Deuteronômio 7:3 fala assim: não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos, nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. E agora vem o motivo. Êxodo 34, verso 15 e 16. Não façais, portanto, aliança com os moradores da terra. Não suceda que, em prostituindo-se com os deuses deles e sacrificando-lhes, alguém te convide. E com uma dos seus sacrifícios, escolha esposas para os teus filhos dentre as filhas deles. Quando elas se prostituírem seguindo seus deuses, poderão levar os seus filhos a se prostituírem também. Você se lembra que o povo de Israel foi um povo escolhido por Deus? Foi um povo separado por Deus? Foi um povo que Deus escolheu para do povo de Israel vir Jesus. Era um povo que as nações iriam ficar olhando e iriam ter vontade de conhecer quem era o Deus deles. Mas o povo de Israel não conseguiu. O povo de Israel desobedeceu a Deus. E é interessante quando nós vemos a história de Otiniel ou Otoniel e a história de Áquisa, alguns teólogos falam que eles estão tipificando, no caso de Otiniel ou Otoniel, a Cristo. Por quê? Porque ele ralou, ele sofreu para ele comprar, por que não dizer assim mesmo, né? A Áquisa. E a Áquisa, lembra que ela significa adornada? Seria a igreja. Então, como se Jesus morresse na cruz do Calvário, verteu sangue, foi preço preciosíssimo. E olha, ele nos resgatou, nós como igreja. É interessante quando você para pensar. Assim como Cristo pagou um preço alto pela igreja, Otoniel, ele pagou um preço por Áquisa. E aí a gente olha que o tempo foi passando, mas não foi muita coisa não. Com a morte de Josué, o povo fez tudo o que Deus falou que não era para ser feito. O povo seguiu os desejos dos seus corações. Eles se casaram com as mulheres que Deus falou, não façam isso, porque vocês vão, juntamente com elas, adorar outros deuses. E o povo desobedeceu a Deus. Juízes 3, 5 e 6. Tomaram de suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas aos filhos deles e serviram aos seus deuses. Eu fico imaginando como Deus é maravilhoso, como Deus é tremendo, porque antes de acontecer, Deus já falou, olha, não façam isso, porque se você fizer, você vai se prostituir com outros deuses, isso é idolatria. Você vai se envolver com outros deuses, você vai se esquecer de mim, você vai me abandonar. E foi justamente isso que o povo de Israel fez. E eles esqueceram o Senhor, Juízes 3 e 7, olha o que diz.
E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e serviram aos Balaíns e a Astarote. Como a desobediência, ela tem consequência. E olha, geralmente é consequência triste, é consequência amarga. Olha o que aconteceu em Juízes 3:8. Diz assim: então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim. Quem que é Cusã-Risataim? Rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Olha que impressionante. Quando a gente fala assim, que Deus os vendeu na mão do rei da Mesopotâmia, nós estamos querendo dizer o seguinte: Deus deixou eles que não quiseram servir a Deus, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que tinha feito tantos milagres e eles viram, muitos deles presenciaram, e deixou eles servirem, serem escravos, adorarem os deuses desse Cusã, Risataim, esse rei da Mesopotâmia, e eles foram o que? Servos de um homem. É tão bom, eu não sei a tua opinião, mas é tão bom você servir um Deus tão vivo quanto o nosso Deus, e eles trocaram o Deus vivo por aqueles ídolos e também foram servos de um homem, lá do rei dos assírios. Quando a gente fala em Mesopotâmia, você se lembra de Abraão? Quando Deus chama Abraão, Abraão estava justamente em Mesopotâmia, era um lugar longe, era um país distante de Canaã. E Abraão, quando ele obedece a Deus, ele sai de Mesopotâmia para ir para Canaã, lugar longe, como eu falei. Sabe por que eu trouxe isso para você? Era tão longe a Mesopotâmia de Canaã que Abraão, juntamente com o pai dele, com Ló, com tudo que ele tinha, parou lá na cidade de Harã e ficaram habitando lá, porque era longe. O fato justamente de ser o rei lá da Mesopotâmia vir para Israel e subjugar eles é para mostrar para a gente, para mim, para você, que Deus, ele cumpre o que ele fala. E Deus simplesmente ele mostra, olha, vocês vão ser servos desse homem, desse rei, porque vocês me rejeitaram. Porque Deus, ele não dá fardo pesado. Ao contrário, quando Jesus fala assim, aprendei de mim que sou manso e humilde, tomai sobre vós, ele ajuda você a carregar aquilo que você acha que é uma cruz, que é pesado. Jesus, ele passa todas as provas, todas as dificuldades com você. Mas uma coisa linda, Deus é misericordioso sempre. O povo de Israel sabia disso. O povo de Israel, eles voltaram-se para Deus. Eles clamaram a Deus. Eles se humilharam. Eles chegaram para o Senhor se arrependendo. E eles reconheceram que somente Deus era o que podia lhe dar socorro. Somente o Senhor, por ser misericordioso, podia lhes perdoar. Juízes capítulo 3, verso 3, 9a diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu pus para você entender que esta ação, esta atitude dos filhos de Israel fez toda a diferença na vida deles. Eles sabiam que quem clama ao Senhor é ouvido pelo Senhor. O salmista no Salmo 50, verso 15 nos fala isso. Invoca-me no dia do perigo. Eu te livrarei, diz o Senhor, e tu me darás glória. Olha que tremendo. A gente clama o Senhor nos livra e nós louvamos, nós agradecemos, nós damos glória em gratidão ao Senhor. E no Salmo 91, verso 15, olha o que Deus quer dizer para ti neste momento. Salmo 91, 15, sempre que chamar pelo meu nome, hei de responder-lhe, estarei sempre com ele. Nos momentos mais difíceis, quando enfrentar tribulações, é o Senhor que fala, o resgatarei e farei que seja devidamente honrado. Às vezes você fica assim, mas Senhor, Senhor, por que está acontecendo tudo isso na minha vida? E o Senhor fala assim, aquieta, acalma, confia, descansa, continue clamando a mim, porque você vai ver que você vai ser devidamente honrado. É o Senhor que
fala. E aí justamente o Senhor, ele age. Deuteronômio 4:7 diz assim: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor, nosso Deus? Sempre que o invocamos, olha a pergunta: que povo tem um Deus como o nosso Deus? Que povo tem um Deus que eu clamo e ele me ouve? Que povo tem um Deus que quando nós estamos em angústia, ele nos livra da angústia, ele nos socorre, ele nos ajuda, ele nos torna felizes, ele perdoa os nossos pecados e ainda nos leva para o lugar que ele tem preparado? Que povo tem? As pessoas, elas gostam de se curvar diante daquilo que eles veem. E quantos não estão se curvando diante de homens? Mas eu falo para você, nós temos um Deus vivo. E esse Deus é misericordioso. Ele perdoa e ele ajuda. Ele socorre. Mas ele socorre quem se arrepende, quem busca ele de coração. Juízes capítulo 3, verso 9, a parte B, fala assim: e o Senhor, lembra que eles clamaram ao Senhor? E o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou. Olha o nome: Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. Então Otiniel, a gente vê que ele foi um homem usado por Deus, porque Deus achou graça em Otiniel. Otiniel, ele poderia estar no meio daquele povo, mas o coração dele estava voltado para o Senhor. Otiniel, o genro de Caleb, ele tinha experiência de guerra, ele tinha experiência de ver Deus agir, de ver Deus libertar, de ver Deus cuidar, e ele viu o agir de Deus. Kenaz, quando a gente fala assim, filho de Kenaz, né? Otiniel, filho de Kenaz, ele era o irmão mais novo de Caleb. E Deus honra. É tão impressionante você entender que Deus, ele honra a tua fé. Ele honra a confiança que você tem depositado nele. E olha o que Deus fez. Deus agiu. Juízes capítulo 3, verso 10. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja. E o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. O Espírito Santo foi sobre ele. Vamos parar um pouco para pensar. Antes, na época do Antigo Testamento, o Espírito Santo ele vinha, ele agia e ele retornava. Agora não. Agora é bárbaro, é tremendo, é maravilhoso. Eu aceito a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em mim. O Espírito Santo habita em você. É diferente, é glorioso você saber que você é a habitação do Deus Todo-Poderoso. E olha, o Espírito Santo foi, ele tomou a vida de Otoniel e ele venceu na força do Senhor. Ele libertou o povo de Israel das mãos do rei da Mesopotâmia. E olha, ele ainda foi juiz. Ele reinou no sentido de julgar Israel durante 40 anos. É interessante a gente pegar reinou? Não. Na época de Juízes não teve rei. O rei veio depois de Samuel. Então é importante você entender, na época de Juízes o povo fazia aquilo que eles queriam. Aí por isso que Deus levantava um povo inimigo para que eles pudessem ser corrigidos, para que eles pudessem ser disciplinados. Eles se voltavam ao Senhor e o Senhor os guiava e os guiava em paz. Juízes 3:11 fala assim, ó: então a terra sossegou 40 anos e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Enquanto Otoniel era vivo, o povo de Israel ficou servindo a Deus. Mas lembra que eu li no versículo agora? Ele veio a falecer. Mas durante o tempo de vida dele, ele, juntamente com o povo, serviram ao Senhor. Otoniel, ele é um personagem da Bíblia que nos mostra que ele teve experiência com Deus. E Deus fortalece quem tem experiência com ele. Por isso que quando a gente passa luta, a gente passa por dificuldade, a gente passa por tribulação, nós ganhamos experiência com Deus. Nós ganhamos confiança em Deus. Nós ganhamos a certeza de saber que Deus é aquele que não nos deixa em momento algum. Como a própria palavra fala, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Mas é interessante o seguinte, Otoniel, ele foi um homem que fez diferença entre os irmãos dele. Ele se mostrou forte,
ele se levantou usado por Deus, porque Deus estava com ele. Segundo os historiadores, a tradição judaica, eles ainda hoje têm um grande valor a pessoa de Otoniel. Sabe por quê? Eles falam que Otoniel, olha que interessante, foi o juiz que teve assim uma questão espiritual maior. E aí a gente para um pouco, mas eu pensei que fosse Samuel, mas segundo os historiadores, os judeus, eles valorizam muito Otoniel. Eles consideram até hoje como um homem assim muito erudito, como um homem assim conhecedor da lei mosaica. Otoniel, por ele ter sido corajoso, por ele ter sido fortalecido por Deus, fortalecido em Deus, ele tinha experiência. E experiência com Deus. É por isso que quando nós passamos por luta, eu falo para você, não desanima, porque o Senhor, ele nos sustenta em todas as situações, assim como ele foi com Otoniel, ele deu livramento, ele ajudou Otoniel, ele livrou o povo de Israel, e Otoniel foi lembrado e é lembrado até o dia de hoje. Infelizmente, hoje nós vivemos num mundo que a sociedade se afastou de Deus. Mas e você? Como está a tua confiança? Como está a tua esperança? Como está a tua fé naquele que fez a promessa para você? Que você possa se lembrar de Otoniel. Que você possa ser valente diante das lutas, diante das dificuldades. Lembra-se, eu sempre falo nos nossos estudos, nós temos a força do Senhor, nós somos sustentados pelo Senhor. Por isso que a Bíblia fala, se você se mostra frouxo no dia da angústia, você vai ter pouca força. Agora, se você busca força no Senhor, Ele te fortalece e Ele te dá a vitória. Que você possa aprender com Otoniel, que você possa se fortalecer no Senhor, que você não venha olhar a dificuldade da luta, a dificuldade do problema, mas que você venha olhar a vitória que Deus já prometeu para você. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal, Jaboque. Vamos orar. Fique com Deus.